Olá, meus irmãos, tudo em paz? Hoje, retomando o estudo das cartas de Paulo, como nós temos desenvolvido esse estudo relacionando as viagens missionárias com as necessidades das igrejas que Paulo fundou juntamente com a sua equipe, né? Ora Silas, ora Silvano e Apolo, Priscila. Hoje nós vamos dar início ao estudo da carta de Paulo chamada aos Efésios. Paulo já estava em Roma quando escreveu essa carta. Ele tinha estado em Éfeso por duas ocasiões e numa terceira ocasião ele recebeu a liderança da igreja. E daqui a instantes a gente vai estar então revendo esses momentos e também introduzindo e estudando a primeira parte da carta de Paulo chamada aos Efésios. Antes eu gostaria de orar com vocês. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai da glória, Pai excelso, nós queremos agradecer ao Senhor por esse dia e também pelo estudo da tua palavra. Estudo este que há de nos fortalecer, de nos animar, encorajar a estarmos na tua presença, a vivermos a tua tão grande salvação. Querido Pai, abre o nosso entendimento e o nosso coração, que o Teu Espírito, ó Deus, nos fale, nos instrua, nos capacite a viver tudo quanto o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente vai iniciar aqui com uma rápida preliminar, lembrando dos registros no livro de Atos, certo? Então são três períodos, três momentos em que Paulo teve contato com o pessoal de Éfeso, os dois primeiros pessoalmente, uma rápida passagem ali no capítulo 18, quando Paulo vinha de viagem lá de Corinto e tinha ali encontrado Priscila e Áquila. Então, ao chegar a Éfeso, Priscila e Áquila ali foram deixados por Paulo para atuarem e ele, por algum tempo, pregou na sinagoga, mas seguiu viagem dizendo que, olha, se Deus permitir, aí eu vou voltar. E, na verdade, aí logo no capítulo 19, Deus concede essa oportunidade. Quando Paulo volta, temos nos 17 primeiros versos de Atos 19, aquele encontro com os doze discípulos de João Batista, que apenas conheciam o batismo em água, e ali Paulo ensina a respeito do selo do Espírito Santo. No verso 8, 3 meses Paulo fica na sinagoga e em seguida, por 2 anos, Paulo vai atuar na evangelização, no ensino, na escola de um certo tirano, um cidadão ali de Éfeso. E no decorrer desse tempo, é descrito ali no dos versos 9 a 12 que toda a província da Ásia ouviu a palavra do Senhor e que neste tempo Deus operou milagres, curas, libertação espiritual. Então ficou muito patente ali na atuação do ministério do apóstolo Paulo é, a batalha e a vitória espiritual do nome de Jesus sobre os poderes do mal. Nós vamos encontrar nos versos 13 a 17 o uso do nome de Jesus, a quem Paulo pregava, por 7 filhos de um indivíduo que se auto-intitulava sumo sacerdote judeu. Ele se chamava Seva, mas não há nenhum registro nos documentos, na história do judaísmo, de que este Seva tenha sido sumo sacerdote. Sumo sacerdote, ele atua, vive em Jerusalém. Não tem como o indivíduo ser sumo sacerdote e viver em Éfeso, tá? Mas, então tinha esses filhos desse homem e eles realmente não tinham conhecimento de Jesus, não tinham relacionamento com Jesus e ali fracassaram. Bem, nos versos 18 a 20 vai fazer um resumo da repercussão do evangelho ali em Éfeso e na região,
quando muitas pessoas vinham confessando seus pecados, denunciando, publicando a farsa das suas crenças e práticas, das suas obras pecaminosas, e eles, muitos deles queimaram livros, os ex-praticantes de magia, né? E isso fica registrado como evidência do crescimento da palavra do Senhor e como essa palavra prevalecia naquele tempo. Também nos versos 23 a 41 vai ser relatado um tumulto provocado pelos artífices de objetos religiosos relacionados ao culto à deusa Diana, aquela estátua que, segundo eles, teria caído dos céus, possivelmente um meteoro, um meteorito, com crateras e formatos assemelhados a seios. Diana, ou é, a deusa da fertilidade, né? E esse tumulto ele não foi tratado pelas autoridades no sentido religioso, mas sim num sentido político. Então, o que eles fizeram? Eles abafaram o movimento dizendo, olha, do jeito que vocês estão fazendo, essa gritaria, esse movimento, esse ajuntamento, a gente vai ser acusado de sedição. Isso não convém. Então, as questões religiosas vocês resolvam com as suas próprias autoridades religiosas. Bem, passada essa fase, Paulo então seguiu viagem, passou ali na vizinhança e não querendo ou não podendo ir a Éfeso, estando ele em Mileto, chamou a liderança para que desse as últimas instruções pessoais antes de que se despedisse, e este é o último momento registrado de um contato pessoal de Paulo com a igreja ali estabelecida em Éfeso, e depois então ali em Roma, Paulo escreveu então a carta que hoje nós vamos estudar a primeira parte, certo? A primeira parte do estudo de Éfeso, os capítulos 1 ao 3, vai relatar em especial o que Deus fez, a posição que Deus deu a cada um de nós como crentes, membros da igreja. Então, o assunto o tema desse estudo pode ser descrito assim: quem sou eu na igreja? Porque quando estudamos esses capítulos 1 a 3, nós vamos ver uma descrição bastante ampla, de uma dimensão bastante ampla, de quem somos nós, do que Deus tem feito por nós, por mim, por você, certo? Esse tema, quem sou eu na igreja, nós vamos coletar algumas afirmações aqui, com base no capítulo 1 de Efésios, onde nós encontramos dos versos 3 até o verso 13, a trindade e o papel da trindade na nossa salvação. Então, dos versos 3 ao verso 6, nós vamos encontrar a ênfase na ação de Deus, no propósito de Deus, no plano de Deus para a nossa salvação. E já aqui no verso 3, nós vamos encontrar assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então aqui eu já posso fazer uma afirmação de quem sou eu na igreja. Eu sou abençoado, eu sou escolhido por Deus. Nós vamos ler aqui na sequência. Deus nos elegeu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então nós podemos aqui já fazer uma segunda afirmação: eu sou escolhido por Deus para ser santo e irrepreensível diante dele. Esse é o propósito, essa é a finalidade para a qual ele nos chamou, para sermos para louvor da sua glória. Nós vamos ver daqui a instante nos próximos versículos. E ele, nesse projeto, nesse propósito, nesse grande propósito de Deus, ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, nós podemos afirmar, eu e você podemos afirmar: eu sou dele, eu pertenço a Deus, eu fui adotado como filho dele
por meio de Jesus, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então nós também podemos afirmar que somos, eu e você, capacitados pela graça de Deus para ser agradáveis a Ele, para agradar a Deus. Esse é o propósito de Deus em nos salvar. Porque antes, bem, o antes nós vamos ver daqui a pouco, no capítulo 2 de Éfeso, aos Efésios, nós vamos ver uma descrição de como nós éramos e aquilo que ele nos fez ser, numa outra ótica, né? Mas aqui nós já podemos ver antecipado que Deus, o seu propósito em nos salvar, é tornar possível nós agradarmos a Ele. Porque em pecado, sem Cristo, fora de Deus, não tem como nós agradarmos a Deus, mas por meio de Jesus nós podemos agradar a Deus. Então, também essa afirmação eu posso dizer: quem sou eu na igreja? Eu sou uma pessoa capacitada por sua graça, pela graça de Deus, para ser agradável a Ele. Nos versos 7 a 12, vai enfatizar a ação de Jesus, o papel de Jesus na nossa salvação. Então, quem sou eu na igreja no que depende do que Jesus é e fez e faz por nós? Então, em Jesus nós temos o que? A redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que Deus fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Então, com base nesse trecho, nós podemos afirmar: eu sou redimido com o perdão de todas as ofensas que cometi por sua abundante graça. Então, é isso que nós somos, pessoas redimidas, libertas da culpa, do poder do pecado, porque Deus nos perdoou por meio de Jesus, por meio do sangue de Jesus. E Jesus descobrindo-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Esse mistério da vontade de Deus, nós vamos estudar um pouquinho melhor ali no capítulo 3, daqui a pouco, tá bom? Mas aqui, então, resumindo, nós temos o quê? O conhecimento da vontade do Senhor, da vontade de Deus. Quem não tem Cristo, quem não recebeu, não pode experimentar em sua vida pessoalmente a vontade de Deus para si. Então, eu, como membro da igreja, eu sou quem? Eu sou aquela pessoa que tem conhecimento da vontade de Deus, ok? Então, eu e você temos esse privilégio. E qual é esse mistério? Resumidamente aqui, Paulo diz que é tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Ou seja, durante toda a história, Deus vai fazendo com que tudo tenha como centro Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. E quando as coisas estiverem se completando, então tudo que há nos céus e na terra vai apontar, vai indicar, vai ficar definido com base na sua relação com Cristo. Então, esse é o mistério que esteve escondido durante tanto tempo e depois Deus nos revelou, como nós vamos ver melhor ali no capítulo 3. Então, em Jesus, nós fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito de Deus, que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Então, esse é o trecho que faz ligação, enfatizando a obra de Jesus em nosso favor. E aqui no terceiro trecho de Efésios capítulo 1, de 3 a 14, nós vamos encontrar o papel do Espírito Santo, no qual, depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação e crido neste evangelho, nós recebemos o selo do Espírito Santo da promessa. Então, o Espírito é esse penhor, é essa garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ou seja, enquanto nós estamos aqui na terra, enquanto a igreja não é arrebatada,
nós somos distinguidos no mundo espiritual, nas chamadas regiões celestes, pelo Espírito que nos cela, o Espírito que habita em nós. Um pouquinho do Espírito também vai ser ensinado ali no final do capítulo 2, que daqui a pouco a gente vai ver. Então, nós podemos resumir esse trecho aqui. Serei levado. Quem sou eu na igreja? Eu sou uma pessoa que será levada por Jesus em sua vinda, pois recebi o selo do Espírito Santo quando criei no Evangelho. Ok? Vamos resumir então até aqui afirmações baseadas no capítulo 1 de Efésios. Eu sou abençoado nas regiões celestiais com todas as bênçãos em Cristo. Eu sou escolhido para ser santo e irrepreensível diante de Deus. Eu sou dele, eu pertenço a ele, eu fui adotado como filho dele por meio de Jesus. Eu sou, por meio da graça de Deus, capacitado para lhe agradar, para ser agradável a ele. Eu sou redimido com o perdão de todas as ofensas que cometi, por sua abundante graça, por meio do sangue de Jesus. Eu tenho o conhecimento da sua vontade, um conhecimento que não é completo agora, nós não sabemos tudo, não compreendemos tudo, mas como vamos ver adiante, este é um conhecimento dinâmico que pode a cada dia ser aprofundado, conhecido por meio da vivência dessa salvação. E por fim eu serei levado por Jesus em sua vinda, pois recebi o selo do Espírito Santo. Bem, temos aqui a segunda parte do capítulo 1, que inclui uma oração do apóstolo em favor dos cristãos, e é uma das orações que nós podemos inclusive fazer por nós mesmos e pelos irmãos intercedendo. Uma oração em que se pede para que Deus nos dê o quê? Compreensão, de modo que saibamos apreciar a riqueza da graça do Senhor, da sabedoria e do poder de Deus. Ele vai dizer que este é o poder de Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos e o fez assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Uma pausa aqui, porque é a segunda vez que ele menciona essa expressão nos lugares celestiais, mencionado ali no verso 3 do capítulo 1, onde é o lugar onde nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Que lugares celestiais são estes, né? Então nós vamos ver a menção, a referência a essas regiões celestiais ou lugares celestiais mais algumas vezes no decorrer dessa carta, e esses lugares celestiais são os céus dos céus, a extremidade espiritual onde está Deus e onde nós podemos já ter acesso, porque estamos na igreja, a igreja tem acesso aos lugares celestiais, tem livre trânsito, porque vai ensinar aqui, como diz aqui, olha, na próxima parte, Deus sujeitou a Jesus Cristo, debaixo dos pés de Jesus Cristo, todas as coisas, para que ele seja o cabeça sobre todas as coisas. E Jesus Cristo foi dado à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Nossa, é uma expressão um pouquinho difícil, aparentemente, mas o que significa isso? Que se Jesus foi assentado à direita de Deus nos lugares celestiais, e se ele foi dado como cabeça da igreja, e a igreja é o seu corpo, então onde Jesus está, nós estamos também, ok? Então Jesus, que está acima de todos os poderes e autoridades no universo, nos dá também essa posição de autoridade, de poder diante de Deus, desde que, obviamente, estejamos vivendo o Evangelho no Evangelho, né? Então, durante todas as épocas, não somente no presente século, mas também no vindouro, a igreja é destinada a uma posição vitoriosa, uma posição de autoridade, de poder, e tudo isso de acordo com a riqueza da graça, da sabedoria e do poder de Deus, certo?
Agora nós vamos para o capítulo 2, onde nós vamos perceber e lembrar quem éramos e quem somos pelo fato de estarmos em Cristo e pelo fato de quando não estávamos em Cristo. Então, quando Deus nos deu vida, quando Jesus nos deu vida, como é que nós estávamos? Nós estávamos o quê? Mortos nas nossas transgressões e pecados. E aqui nesse capítulo 2 eu quero fazer uma sugestão para você que já tenho feito outras vezes, de ler a Bíblia em primeira pessoa. Então, eu posso ler aqui assim, ó: Ele me deu vida quando eu estava morto em minhas transgressões e pecados, nos quais eu andava no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, antes eu vivia assim, morto nas minhas transgressões, eu vivia envolvido no curso, no esquema, no sistema desse mundo. E eu vivia dentro da vontade do príncipe da potestade do ar, ou do príncipe deste mundo, do Deus deste século, como é chamado por Jesus ali no Evangelho de João. E esse espírito que agora atua nos filhos da desobediência, porque a vontade de cativar pessoas no pecado, na morte, é a vontade do inimigo, de Satanás, das hostes espirituais da maldade. Nos lugares celestes, nós vamos estudar melhor isso na segunda parte, no próximo estudo, quando chegarmos ao capítulo 6. Mas eu era, e você era, antes escravo deste mundo, deste pecado, como é descrito aqui nos versos iniciais do capítulo 2. Na sequência, diz que nós andávamos entre eles, ou seja, nós andávamos entre os filhos da desobediência. Então, posso ler aqui assim, ó: eu andava entre os filhos da desobediência no passado. Eu andava segundo as inclinações da carne. Eu andava fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Eu era, por natureza, filho da ira, como também os demais. Então eu estava realmente morto, condenado e destinado a sofrer a ira de Deus pela forma como vivia, ou como eu era morto. Mas Deus, aqui é que está a grande maravilha da salvação, que Ele, sendo rico em misericórdia, riquíssimo em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos, e juntamente com Jesus nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Então, há instantes nós lemos ali atrás, no verso 20 do capítulo 1, que Deus, pelo seu grande poder, ressuscitou Cristo e o fez assentar à sua direita nas regiões celestes. Mas aqui o que está ensinando é que, como nós, membros da igreja, somos corpo de Cristo, então esse assentar-se nas regiões celestiais é estendido a nós. Então nós estamos com Cristo também assentados nas regiões celestiais, né? Que privilégio, que grandeza de salvação, de graça e amor. Deus fez isso para quê? Para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus, porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isto não vem de nós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, quem sou eu na igreja? Eu sou feitura de Deus em Cristo Jesus para as boas obras. E Deus preparou essas boas obras para nós andarmos nelas. As obras que eu fazia antes, quando eu não era crente, se é que eu fazia alguma obra, ela não tinha condição nenhuma de apagar os meus pecados e de conquistar diante de Deus a salvação. Mas a obra
que conquista a salvação, é aquela de Cristo na cruz. E agora nós somos então chamados, incluídos na igreja, batizados no Espírito Santo, para capacitados pela graça de Deus, vivermos praticando boas obras para a glória do Senhor. Portanto, diz o apóstolo, lembrem-se. Então, aqui, lembrar do nosso passado, para que valorizemos a nossa posição privilegiada atual. Que nós éramos gentios segundo a carne, né? E naquele tempo nós estávamos sem Cristo, nós estávamos separados do povo de Deus, nós éramos estranhos às alianças da promessa de Deus, nós não tínhamos esperança, nós estávamos sem Deus no mundo. E agora, em Cristo? Em Cristo, nós que estávamos longe, fomos aproximados pelo seu sangue, porque Ele é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. Agora, na igreja, não há mais discriminação de origem, de povos, de raça, de cor, de posição social. Cristo é a nossa paz. Judeus, gentios, não interessa, rico, pobre, não interessa, tá? Em Cristo, na igreja, vivemos em paz, devemos viver em paz. Dos dois povos ele fez um só, e na sua carne derrubou parede de separação. Então hoje, se existe parede de separação no mundo que isola as pessoas, que faz com que haja guetos, que faz com que haja lutas entre classes, na igreja, Jesus Cristo derrubou todas essas paredes, toda a inimizade foi desfeita. Cristo, então, aboliu leis de mandamentos em formas de ordenanças para que os inimigos pudessem viver como uma nova humanidade, tendo Cristo feito a paz. E sejamos reconciliados em um só corpo com Deus, por meio da cruz, ficando assim toda a inimizade destruída. Olha só. E quando Cristo veio, ele evangelizou o quê? A paz entre os que estavam longe, os que estavam perto, porque por meio dele nós temos acesso ao Pai em um só Espírito. Um só Espírito. Assim, nós não somos mais estrangeiros ou peregrinos. O que nós somos agora? Concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E Jesus Cristo é a pedra angular, ou seja, o alicerce fundamental da existência da igreja do povo de Deus. E em Jesus, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Então Deus habita no conjunto dos crentes salvos. E nele também nós estamos sendo edificados junto com outros para sermos morada de Deus no Espírito. Então aqui é o capítulo 2. Aqui o capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele se apresenta um pouquinho, né, nós não vamos, eu não reproduzi aqui os versículos em que ele fala como Deus o escolheu para que seja um veículo, um instrumento de evangelização dos gentios, sendo ele um judeu de formação, crente, conforme o Antigo Testamento, os profetas, Moisés, os Salmos. Ele depois, então, chamado por Deus, sempre que chegava a uma cidade, ia à sinagoga, ia aos seus, da sua raça, mas Deus deixou bem claro para ele o alcance do Evangelho, que é para toda a humanidade. Então, nesse capítulo 3, ele vai dizer para nós que não éramos judeus nem religiosos, muitas vezes de nenhuma forma, que o mistério de Cristo em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Ou seja, antes a revelação de Deus foi bastante restrita aos israelitas e a alguns outros membros de algumas nações, mas em especial ao povo escolhido. Agora, por meio de Jesus Cristo, por meio dos apóstolos e profetas, pelo Espírito, a pregação do Evangelho vai se estender a toda a humanidade, ok?
Então, o que é esse mistério? É que os gentios são co-herdeiros, são membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, tudo aquilo que Deus tinha prometido para Israel, Deus, por meio de Jesus, estende para toda a humanidade. Né? E que evangelho é esse? É o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Esse evangelho é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus que criou todas as coisas. Então agora nós temos acesso então a toda essa riqueza. Nós podemos afirmar o seguinte então: quem sou eu na Igreja de Cristo? Eu sou um ricaço, eu sou riquíssimo. Podemos dizer sim, em nome de Jesus, somos riquíssimos porque temos a vida eterna. Pertencemos ao Deus que criou todas as coisas. E por que isso e para que isso? Para que agora, pela igreja, ou seja, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida também dos principados e potestades nas regiões celestes, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, já é anunciado no mundo espiritual essa multiforme sabedoria de Deus pela qual ele nos faz livres e libertos dos poderes do mal, nos resgata para, ao invés de sermos destinados ao inferno, juntamente com o diabo e seus demônios, nós sejamos destinados aos céus e já desde agora, como membros da Igreja do Senhor Jesus, sejamos participantes e estejamos anunciando agora, nas regiões celestiais, essa multiforme sabedoria de Deus, ok? Então, em Cristo nós temos o quê? Nós temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Então, quem sou eu na igreja? Eu sou uma pessoa de fé em Jesus Cristo, uma pessoa que pode ter ousadia e acesso a Deus com confiança, com confiança. Não é ousadia no sentido do maligno, né? Pessoas ousadas em fazer o que não devem, em pecar. Pelo contrário, é ousadia no sentido de comparecer à presença de Deus, confiante de que em Jesus fomos limpos, perdoados, resgatados de toda a nossa vã maneira de viver, que fomos assim purificados, santificados para sermos irrepreensíveis diante dele por meio de Jesus. Por isso nós temos essa fé. Portanto, não desanimem, é o que diz o apóstolo. Que nós, pelo contrário, estejamos enfrentando as tribulações com essa fé, com essa ousadia, com essa confiança e sendo vitoriosos. E isso é razão para que nós, como cristãos, possamos nos colocar de joelhos diante do Pai. Este Pai amoroso, este Pai desejado, este Pai querido, este Pai ideal, este Pai verdadeiro, justo, santo e bom, que toda a criação anseia, que toda a criação necessita, mas que nem todos têm aceitado ainda. Nós podemos já, por meio de Jesus, dirigir a Deus orações. E nós vamos então concluir o capítulo 3 com esta intercessão que o apóstolo Paulo fez e que nós também podemos fazer uns pelos outros. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda que sejamos fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de cada um de nós, estando nós enraizados e alicerçados em amor. Isso para que com todos os santos possa haver compreensão da largura, comprimento, altura e profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Que grande amor! Para que fiquemos cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém.
Amém, meus irmãos? Que seja assim em minha vida, na sua vida, na vida da nossa igreja. Até o próximo estudo. Até mais!